Olá pessoal, hoje vamos embarcar em uma viagem pelos lugares mais densamente povoados do planeta. Preparem-se para descobrir as regiões onde a concentração de pessoas é tão impressionante que chega a desafiar a nossa imaginação. Fique comigo até o final, porque a lista está cheia de surpresas e curiosidades fascinantes. Começando pelo bairro de Jalousie, localizado em Porto Príncipe, no Haiti. Conhecido por suas vibrantes casas coloridas que revestem a encosta da montanha, Jalousie é um dos bairros mais densamente povoados da região. Estima-se que a população local varia entre 50 e 80 mil pessoas, uma densidade impressionante que supera a de muitos outros bairros da capital haitiana. Esse crescimento rápido é resultado de décadas de migração rural para urbana e da escassez de moradias populares, refletindo os desafios urbanos enfrentados pelo país. Em 2013, o governo haitiano lançou uma iniciativa chamada Beleza versus Pobreza, inspirada nas obras do renomado artista haitiano Prefet do Falto. O projeto visava revitalizar a aparência de Jalousie pintando as fachadas das casas em tons vibrantes, trazendo um pouco de esperança e valorização à comunidade. Apesar disso, a falta de infraestrutura básica ainda representa um grande obstáculo. Muitas das residências foram construídas sem planejamento adequado, carecendo de acesso a serviços essenciais como água potável, saneamento e energia elétrica. A proximidade de Jalousie com o centro de Porto Príncipe oferece aos moradores algum acesso a empregos e serviços básicos. No entanto, escolas e unidades de saúde locais enfrentam desafios significativos. As escolas estão frequentemente superlotadas, enquanto clínicas e hospitais são limitados, forçando os moradores a buscar atendimento em outras áreas. Além disso, os recentes desastres naturais e problemas econômicos do Haiti têm sobrecarregado ainda mais os serviços da região, tornando a vida em Jalousie ainda mais desafiadora. Apesar de todas as adversidades, os moradores de Jalousie são conhecidos por sua resiliência e espírito comunitário. Em meio a dificuldades, eles se unem para enfrentar problemas, desenvolver soluções e oferecer suporte mútuo. Essa força coletiva é um testemunho da determinação de um povo que encontra beleza e esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Seguindo na nossa lista encontramos Mongkok, um dos bairros mais movimentados e densamente povoados de Hong Kong, na China. Situado no distrito de Yaotzing-Mon, na península de Kowloon, Mongkok é famoso por sua vibrante vida urbana, ruas cheias de energia e uma combinação única de áreas residenciais e comerciais. Com uma densidade populacional estimada em impressionantes 130 mil pessoas por quilômetro quadrado, o bairro abriga cerca de 200 mil moradores, muitos dos quais se estabeleceram ali atraídos pelo status de Hong Kong como um dos principais centros urbanos globais. As ruas de Mongkok são um verdadeiro labirinto de vielas estreitas, cercadas por imponentes arranha-céus e construções tradicionais mais antigas. O bairro é um contraste de estilos, onde moradias modernas coexistem com apartamentos antigos subdivididos. Em razão da altíssima densidade populacional, surgiu a tendência dos chamados apartamentos colmeia, espaços minúsculos onde famílias inteiras vivem em áreas de poucos metros quadrados. Apesar das condições apertadas, Mongkok é também um vibrante polo comercial, conhecido por suas lojas, restaurantes e opções de entretenimento que mantém a região em atividade quase 24 horas por dia. A icônica Nathan Road corta o bairro, funcionando como uma artéria principal para pedestres e veículos. Essa movimentada rota comercial é cercada por vitrines iluminadas e uma constante movimentação de pessoas. O transporte público é outro destaque. A estação MTR de Mongkok é uma das mais movimentadas de Hong Kong, conectando o bairro a diversos pontos da cidade. Além disso, ônibus e micro-ônibus garantem ainda mais acessibilidade, tornando Mongkok um local dinâmico e relativamente prático para se deslocar. Apesar do ritmo frenético e da superlotação, Mongkok é um exemplo da resiliência e capacidade de adaptação em um espaço urbano limitado. As ruas cheias de vida, um mix cultural e a intensa atividade comercial fazem deste bairro um microcosmo da energia vibrante de Hong Kong. Seja pelas suas peculiaridades ou pela sua pulsante vida noturna, Mongkok é um lugar que impressiona e fascina quem passa por lá. Yorkville. Localizado em Nova York, um bairro no Upper East Side de Manhattan que ostenta o título de local mais densamente povoado da América do Norte. Delimitado pela 79th Street ao sul, 96th Street ao norte, 3rd Avenue ao oeste e East River a leste, Yorkville abriga cerca de 88 mil pessoas em um espaço relativamente pequeno. Este bairro combina edifícios históricos do período pré-guerra, conhecidos como brownstones, com modernos arranha-céus residenciais, oferecendo uma diversidade de opções de moradia que atrai moradores de diferentes perfis.
Historicamente, Yorkville foi um ponto de encontro multicultural, recebendo significativas populações de imigrantes alemães, húngaros, irlandeses e tchecos. Essa rica herança cultural ainda pode ser percebida em instituições locais, como o açougue tradicional alemão Schaller e Weber e o Bohemian National Hall, um centro cultural dedicado às raízes tchecas da comunidade. No entanto, a proximidade com o icônico Central Park e o crescente status do Upper East Side transformaram o bairro em um dos locais mais exclusivos de Nova York, reduzindo parcialmente a acessibilidade para antigas comunidades imigrantes. Apesar da alta densidade populacional, Yorkville se destaca pela organização e qualidade de vida. O sistema de transporte público atende eficientemente a região, com linhas de metrô e ônibus que conectam os moradores ao resto da cidade. As movimentadas avenidas comerciais, especialmente ao longo da 2ª e 3ª avenidas, são repletas de lojas, cafés, restaurantes e bares, garantindo que sempre haja algo para fazer e explorar. Esse equilíbrio entre densidade urbana e infraestrutura faz de Yorkville um bairro vibrante e acolhedor. Embora seja lar de tantas pessoas, Yorkville surpreende por sua atmosfera residencial e convidativa. Com suas ruas arborizadas, proximidade a pontos icônicos de Nova York e uma cena social diversificada, o bairro continua a atrair tanto moradores quanto visitantes. Um verdadeiro exemplo de como a densidade urbana pode coexistir com qualidade de vida e charme cultural. West Point. Um dos maiores assentamentos informais de Monróvia, capital da Libéria. Situado em uma estreita península entre o Oceano Atlântico e o Rio Mesurado, o bairro abriga cerca de 75 a 80 mil pessoas, tornando-se uma das áreas mais densamente povoadas do país. Essa combinação de alta densidade populacional e limitações espaciais cria desafios significativos relacionados à infraestrutura, saúde pública e meio ambiente, com muitos moradores vivendo em condições precárias. As habitações em West Point são geralmente estruturas improvisadas, construídas com materiais diversos, sem saneamento adequado e com acesso limitado a serviços básicos. Apesar disso, o bairro é marcado por um espírito comunitário resiliente. Muitos moradores se sustentam com atividades como pesca e comércio de pequena escala, enquanto mercados locais e vendedores ambulantes dão vida às ruas e refletem a criatividade e determinação dos habitantes. Essa atmosfera vibrante, no entanto, contrasta com os desafios diários enfrentados pela comunidade. A densidade populacional extrema e a infraestrutura deficiente tornam West Point especialmente vulnerável a crises de saúde pública. O bairro foi gravemente afetado por surtos de doenças como cólera e, mais recentemente, pelo surto de ebola, que atingiu a região com força devastadora. Além disso, a localização geográfica na península expõe West Point a riscos ambientais graves, como erosão costeira e inundações frequentes, agravando ainda mais as condições de vida dos residentes. Nos últimos anos, esforços para melhorar a situação em West Point começaram a tomar forma. Iniciativas de organizações não governamentais e programas governamentais têm focado na melhoria do saneamento básico, um passo crucial para enfrentar os desafios de saúde pública. Projetos comunitários voltados à educação e assistência médica também têm desempenhado um papel fundamental, oferecendo esperança para os moradores e começando a trazer melhorias concretas. Apesar das adversidades, a força e resiliência da comunidade de West Point continuam sendo um testemunho da capacidade humana de perseverar em meio às dificuldades. Hillbrow. Um bairro icônico de Joanesburgo, na África do Sul, conhecido por sua densidade populacional e por seus altos edifícios que dominam o horizonte urbano. Localizado ao norte do Distrito Comercial Central, Hillbrow abriga entre 74 mil e 100 mil pessoas, embora o número exato seja difícil de determinar devido à constante movimentação da população. Durante a era do Apartheid, Hillbrow era um subúrbio de classe média predominantemente branco, mas após o fim da segregação racial nos anos 1990, o bairro passou por mudanças demográficas e sociais radicais. Com o fim do Apartheid, Hillbrow tornou-se um refúgio para sul-africanos e imigrantes de todo o continente africano em busca de melhores oportunidades. Essa rápida transformação resultou em um aumento significativo da população e na formação de assentamentos informais. Muitos dos edifícios altos, outrora símbolos de modernidade, foram subdivididos em pequenas unidades para acomodar mais pessoas, contribuindo para a superlotação e exercendo grande pressão sobre a infraestrutura local. Apesar de ser conhecido por suas altas taxas de criminalidade, Hillbrow mantém uma energia vibrante e uma rica diversidade cultural que refletem o dinamismo de seus moradores. Os desafios enfrentados pelo bairro são significativos. As instalações de saúde e educação são insuficientes para atender às necessidades da crescente população, enquanto a infraestrutura pública frequentemente luta para acompanhar a demanda.
No entanto, esforços estão sendo feitos para reverter essa situação. Várias iniciativas comunitárias e governamentais têm trabalhado para melhorar as condições de vida, revitalizar os edifícios degradados e reforçar a segurança local. Com essas mudanças, Hillbrow começa a mostrar sinais de esperança e resiliência. Embora ainda enfrente dificuldades, o potencial de Hillbrow é evidente. Sua localização estratégica, diversidade cultural e densidade populacional fazem do bairro um lugar cheio de oportunidades. Se os esforços de revitalização continuarem a progredir, há expectativas de que Hillbrow possa se transformar em um dos distritos mais prósperos e acolhedores de Joanesburgo nos próximos anos. Imbaba, no Cairo, Egito, que ostenta o título de subdivisão urbana mais densamente povoada do planeta. Localizado no norte de Gizé, próximo às históricas pirâmides, Imbaba é um distrito do governo de Gizé e abriga quase 1,2 milhão de pessoas em uma área de apenas 8,3 km², 3,2 milhas quadradas. Isso equivale a uma densidade populacional de cerca de 460 mil pessoas por milha quadrada, um número impressionante que evidencia a magnitude da superlotação dessa região. A população de Imbaba é extremamente diversa, composta por famílias que vivem na área há gerações e novos moradores atraídos pelo Cairo em busca de trabalho e melhores condições de vida. Esse fluxo constante de pessoas criou uma teia social complexa, onde tradições culturais e sociais distintas coexistem. A maioria dos residentes depende de pequenos negócios, comércio informal e vendas ambulantes como fontes principais de renda. Os mercados locais são vibrantes e constantemente movimentados, vendendo desde alimentos frescos até roupas. Esses mercados, além de sustentarem a economia, são pontos de encontro importantes, fortalecendo os laços comunitários e fomentando a interação social. No entanto, essa enorme densidade populacional traz desafios consideráveis. A infraestrutura de Imbaba enfrenta dificuldades significativas, como o trânsito caótico, gestão ineficiente de resíduos e um transporte público insuficiente para atender a demanda. As moradias são frequentemente superlotadas e improvisadas, com muitas famílias vivendo em condições precárias. O setor educacional também reflete essa pressão, com escolas frequentemente superlotadas e de qualidade variável. Embora existam iniciativas governamentais para melhorar a educação, o crescimento populacional muitas vezes ultrapassa as melhorias implementadas. Os serviços públicos, como abastecimento de água, eletricidade e saneamento, estão disponíveis, mas frequentemente são inconsistentes, com interrupções regulares que complicam a vida dos moradores. Embora esforços estejam em andamento para expandir e modernizar a infraestrutura, o ritmo acelerado do crescimento populacional continua a ser um obstáculo significativo. Em resposta, o governo egípcio planeja a construção de uma nova capital administrativa, com o objetivo de aliviar a pressão sobre o Cairo. Quando concluída, é esperado que moradores de áreas como Imbaba estejam entre os primeiros a se mudarem para a nova cidade. Obrigado por assistir, pessoal! Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.